Presta atenção no quanto o excesso de estímulos cerebrais, né, o quanto o excesso de gratificação imediata pode ser prejudicial para você. Nesse vídeo eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo ontem e que me trouxe algumas reflexões, né, alguns ensinamentos a respeito, coisas que eu já sabia, mas nunca tinha parado para me dar conta, né, de fato. E a gente só aprende, só se dá conta depois que a gente passa por uma determinada situação e você percebe que aquilo te trouxe, né, alguns malefícios, algumas situações que você não gostaria de passar, enfim. No dia de ontem, eu levantei bem cedo, que eu boto agora a minha sobrinha na rota, né, ela estuda de manhã. Então, quando por volta das 10 para as 7 da manhã, a rota dela tá passando, então eu tenho que colocar lá na rota, né? E aí eu aproveito para poder iniciar as minhas atividades do dia, né? Aí eu tomo café, né? Arrumo algumas coisas para poder começar a fazer as minhas coisas, né? A produzir alguma coisa, produzir um conteúdo, enfim. Engraçado, no dia de ontem, depois que eu coloquei a minha sobrinha na rota, eu parei por um momento e fiquei um pouco perdido sobre o que eu ia fazer, né? Sobre quais eram as minhas atividades, o que eu deveria estabelecer como prioridade, enfim. E foi então que eu pensei assim, quer saber? Eu tô meio perdido e tal, minha cabeça está funcionando muito, isso já era por volta de 9h30 da manhã. Aí foi onde eu pensei assim, pô, minha cabeça tá cheia, né? Eu vou sentar aqui no computador, vou jogar um pouco, né? Para desestressar e ver se eu me acalmo um pouco e depois que passar esse período de indecisão, né? Esse período de desconforto, né? Vamos botar assim, aí eu executo uma atividade. Eu sentei no computador, era aproximadamente, sei lá, 9h30 da manhã e comecei a jogar. Fui jogando. Em determinado ponto do dia, né, por volta assim de meio-dia e pouca, eu me dei conta de que eu já estava jogando há muito tempo, né, de 9 a meio-dia são 3 horas, né, então eu pensei, cara, eu já estou jogando há muito tempo e eu não fiz nada, né, meu período da manhã já foi e eu tô aqui jogando, e foi aonde o meu cérebro começou a pedir mais estímulos, falou assim, não, cara, você tá estressado, agora você tá estressado de pensar que você tá jogando muito, e assim, se você for parar para fazer alguma coisa agora, você não vai fazer bem, porque você precisa de mais estímulo, você já tá estressado e tal, então continuou jogando, e aí eu pensei assim, quer saber? Hoje eu não vou fazer nada. Aí foi onde eu tomei essa decisão, não vou fazer nada, vou jogar. E aí eu fiquei jogando. Assim, isso nunca me aconteceu. Foi a primeira vez que aconteceu dessa forma, né? Não vou falar que nunca, mas assim, nunca depois de adulto, né? Porque eu jogava muito quando eu era mais novo, quando eu era ali adolescente, entrando na minha juventude ali, mas eu não tinha as responsabilidades que eu tenho hoje. E depois que eu comecei a ter responsabilidades, eu nunca mais passei tanto tempo assim jogando, né? Eu jogava uma partidinha ou outra de um jogo, só para poder, enquanto eu almoço ou enquanto eu janto, e só que nesse dia, por incrível que pareça, eu me senti como se eu fosse um viciado, sabe? Eu fui jogando e foi passando a hora, quando eu vi, eu percebi que eu joguei durante 11 horas seguidas. 11 horas seguidas. Eu almocei jogando, eu tomei café jogando. E eu pensei assim, cara, o que eu fiz da minha vida hoje? Foi um dia perdido. Eu perdi um dia. Né? Eu até costumo dizer que, às vezes a gente fala assim, hoje o meu dia foi ruim. Mas eu não digo mais, né? Eu não falo mais desse jeito, porque eu acredito que todos os dias é uma oportunidade a mais que a gente tem, né?
uma oportunidade imerecida, porque eu sou crente em Deus, né? Eu creio em Deus, e eu acredito que Deus nos dá todos os dias, né? A cada dia uma nova oportunidade. Então, quando a gente fala que o nosso dia foi ruim, a gente está falando que a decisão de Deus de nos dar mais um dia foi ruim. E eu não acredito nessa possibilidade. Então, eu acredito que eu fiz um péssimo uso do dia que Deus me deu ontem. Foi o pior uso que eu fiz do dia na minha vida. Então, quando deu umas 8 horas da noite, que eu parei de jogar definitivamente, falei, cara, eu vou parar agora, senão eu vou continuar jogando até meia-noite. E eu parei. Sabe, quando você... existe uma situação que acontece quando uma pessoa ela usa drogas. Inclusive, eu estou escutando um audiobook que fala sobre dopamina, muito bom, inclusive. Indicação do meu amigo Leonardo Neves. E eu aprendi bastante até mais sobre essa questão da dopamina, né? E quando uma pessoa ela faz uso de uma determinada droga ou alguma coisa que estimula o cérebro a liberar uma carga gigantesca de dopamina, seja qualquer tipo de coisa, né? Logo depois da euforia vem aquela parte onde a pessoa se sente culpada, ela se sente improdutiva, enfim, o que é natural depois de uma altíssima carga de dopamina, né? Que é o que faz geralmente o viciado buscar mais dopamina o tempo todo para ele manter sempre ali o cérebro produzindo. E ontem, quando eu parei de jogar e que eu me dei conta, eu falei, cara, eu joguei meu dia no lixo hoje. Eu não produzi, eu não prospectei cliente, eu não fiz nada de produtivo. E aí eu vim aqui pro terraço, onde eu tô agora, né, gravando. Deitei nessa rede aqui, ó, aqui atrás aqui, tudo escuro. Deitei ali e fiquei pensando, falei, caramba, cara, o que eu fiz, né? Por que eu fiz isso? E o que me fez fazer isso? Então, nesse momento eu tive algumas lições, né? Eu gosto muito de pensar e observar as coisas que acontecem comigo para eu extrair dali algumas lições para que eu não venha cometer mais o mesmo erro. Eu costumo fazer isso, né? Eu gosto muito de fazer uma autoanálise. Então, quais são as lições que eu aprendi disso aí? Primeiro, o desconforto ele é necessário. Muitas vezes a gente se sente desconfortável, se sente estressado, ou alguma coisa quer levar a gente a fazer alguma coisa que traga prazer imediato, né? Porque a gente não tá acostumado com o desconforto, a gente não está acostumado com aquele momento de dor. Só que esses momentos eles são necessários, porque são eles que trazem crescimento, são eles que trazem progresso. E no dia de ontem, para fugir dessas responsabilidades momentaneamente, eu fui procurar uma gratificação imediata, que era me divertir com um joguinho. Só que isso saiu do controle, né? Porque chegou um momento que eu não quis sair, entendeu? E é uma coisa assim que não acontece corriqueiramente. Isso aconteceu ontem, especificamente. Eu nem jogo tanto aquele joguinho, eu nem jogo praticamente, eu jogo uma vez ou outra, né? Quando às vezes eu tô assim, nada para fazer, eu tô ocioso, aí eu vou lá, jogo 1 ou 2 partidas e saio. Mas ontem foi atípico, foi muito atípico ontem. E o que eu aprendi nisso? A gente precisa estar em constante desconforto. Muitas vezes a gente negligencia a dor, negligencia o desconforto, mas uma coisa que eu aprendi também nesse livro sobre dopamina, eu esqueci o nome dele agora aqui, eu vou deixar aqui na descrição o nome dele, inclusive é um audiobook também, eu vou deixar aqui o link para quem quiser ouvir, quem gosta de audiobook, que a dor, ela também libera dopamina, né? Existem estudos científicos que comprovam isso, né? Tanto que um dos exemplos é quando você vai na academia, por exemplo, e você vai lá e exercita, né? Faz lá musculação,
fica dolorido, desgastado, mas logo depois que você termina o exercício, vem uma sensação de prazer, vem uma sensação de relaxamento, né? Uma sensação de dever cumprido. Então, essa é a associação da dopamina à dor também. E muitas vezes a gente não sabe disso, né? Muitas pessoas não sabem disso. Só que quando você passa por esse momento de desconforto, de dor, até mesmo de dificuldade, quando você vence aquela dificuldade, quando você vence aquela dor, quando você suplanta aquilo ali, você se sente bem, você se sente gratificado. Só que não é uma gratificação imediata, porque você precisa passar por um processo antes, que é o processo da dificuldade, é o processo da dor. E o que está acontecendo hoje, até mesmo com as redes sociais, né, com o advento das redes sociais, e essa questão de consumo rápido de conteúdo, é que a gente ficou acostumado a consumir dopamina barata, dopamina rápida, né, pílulas de dopamina. Então você pega ali um Instagram, você pega aqui um YouTube Shorts, pega ali o TikTok, e você fica ali, ó, né, passando para cima, vê um vídeo, aí 15 segundos de um vídeo, 15 segundos do outro, e nisso, um atrás do outro, e a sua mente vai produzindo pequenas dosagens de dopamina, e você fica naquilo ali o tempo inteiro, é um conta-gotas de dopamina. E a gente se acostumou à dopamina barata, e isso é um problema, né? É um problema que acontece com todos nós, né? Muitas pessoas. E como que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Ou pelo menos para evitar ao máximo isso? Uma das lições que eu aprendi também ontem mesmo, pensando sobre isso, é você determinar o desconforto na sua vida. Você tem que abraçar o desconforto. Você tem que abraçar o desconfortável. Você tem que abraçar o problema. Você tem que abraçar o dolorido. Porque é isso que vai te fazer crescer. É isso que vai fazer você se desligar da dopamina barata, né? Muita gente aí prega aquela questão do jejum de dopamina, que é você cortar tudo que te traz dopamina barata, corta tudo, zera tudo. E você vai recalibrando, né, o seu cérebro. Essa também é uma das opções, mas assim, pode ser muito difícil fazer para quem está muito acostumado a consumir dopamina barata. É como você pedir para um viciado em cigarro, por exemplo, para de fumar hoje. E, pô, para de fumar agora. Como é que ela vai fazer? Desliga, joga o maço de cigarro fora. É difícil, a gente sabe que é. Então, muitas vezes, fazer assim um jejum de dopamina de hoje para amanhã, pode ser uma opção inviável. Então, o que a gente precisa fazer? Começar a abraçar o desconfortável. Poxa, deu vontade de consumir um conteúdo barato? De consumir sei lá, um vídeo no TikTok, um vídeo no Instagram? Vai fazer outra coisa, sabe? Se você está sentindo aquela necessidade, na hora que der essa necessidade, pensa assim, poxa, tá, o que eu poderia fazer agora no lugar de assistir um Reels do Instagram? O que eu posso fazer de produtivo agora? E aí você substitui uma atividade pela outra. E aí você adiciona a atividade de consumir um Reels do Instagram, de passar 30 minutos no Instagram, por exemplo, se você assim desejar, substitui ela como uma atividade de gratificação. Por exemplo, eu vou executar determinada tarefa, que eu não gosto de fazer, eu detesto fazer aquela tarefa, mas eu vou fazer. Completei ela, aí eu, como gratificação, eu vou passar 30 minutos aqui no Instagram, consumindo conteúdo aleatório. Talvez assim seja possível você começar a controlar o seu consumo de dopamina barata, né? Então, eu resolvi gravar esse vídeo hoje sobre isso porque eu penso que é uma coisa que acontece com muita gente, assim como aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você também, e isso tem como resolver, né? A técnica que eu vou utilizar a partir de ontem, né? Eu digo a partir de ontem porque no momento que eu parei e pensei nisso, eu decidi, falei, não, a partir de agora eu vou adotar todos os dias de desconforto. Todo dia eu vou fazer o máximo de tarefas possíveis que eu não gosto de fazer, né? Coisas que eu adiaria, coisas que eu jogaria para frente, que eu iria procrastinar, eu vou fazer, né? E já comecei fazendo hoje, né? Algumas tarefas que eu não queria ter feito, não queria fazer, enfim,
Então eu já executei essas tarefas, né? E assim, estou me sentindo muito bem com isso, porque quando você começa, você não quer fazer, mas depois que você termina, você se sente grato porque você fez. Então, quero deixar essa dica para você. Se você está, talvez, percebendo que você está ficando assim, alheio, que está consumindo muito conteúdo de redes sociais, né? E que você sente que você poderia estar sendo mais produtivo e não está, e está fazendo coisas que não deveria estar fazendo, né? Está se divertindo muito ao invés de estar trabalhando em alguma coisa. Então, a minha dica para você é essa: abrace o desconfortável, aceite o desconforto, porque o desconforto ele gera mudança, né? Uma vez eu vi uma frase do Kung Fu Panda, né? Eu gosto muito de pegar essas frases soltas, assim, frases de efeito, porque isso me traz ensinamentos. Uma frase que aquele mestre Shifu fala pro Panda, quando o Panda fala para ele assim: pô, eu não sei por que você acredita que eu posso dar aula, que eu posso ser um mestre, que eu posso ser um professor. Aí o mestre Shifu vira para ele e fala assim: se você só fizer o que sabe, você nunca vai deixar de ser o que é agora. Ou seja, você nunca vai mudar. Se você só fizer aquilo que você sabe, que você está dentro da sua zona de conforto, você nunca vai mudar, você nunca vai deixar de ser o que você é agora. E aquilo me trouxe um ensinamento. Poxa, a gente tem que abraçar o desconforto, né? Entrar no desconhecido, se propor a fazer coisas que a gente não sabe, aprender a fazer coisas que a gente não sabe, para que a gente venha a ser pessoas melhores, ou pessoas diferentes, ou pessoas mais evoluídas, enfim, para que a gente venha mudar amanhã. Então esse é o meu recado para você. Se esse vídeo fez sentido para você, peço que você deixe o seu joinha aí, se inscreve também no canal, né? Porque eu estou agora tentando trazer mais conteúdo. Eu não sou um produtor de conteúdo, é difícil produzir conteúdo, né? Mas eu resolvi trazer coisas da minha vida que acontecem comigo, lições que acontecem comigo e, consequentemente, alguns conhecimentos dentro do que eu sei, porque eu penso que compartilhar é melhor do que você guardar para você mesmo, né? Eu penso que conhecimento tem que ser compartilhado e é o que eu estou fazendo aqui nesse canal. Então, eu gostaria de também pedir que você comentasse aqui o que você acha dessa situação, se isso está acontecendo com você, e se você tem alguma sugestão, alguma coisa, alguma forma de lidar com isso que eu de repente não tenha observado, que eu não tenha falado aqui nesse vídeo, e a gente pode trocar esse conhecimento e talvez até ajudar outras pessoas que estejam passando também por isso. Falou? Um forte abraço, fica com Deus, até mais, tamo junto.